Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal e hoje para trazer um tema de aventura. No vídeo de hoje vamos tratar de um momento específico da pré-história humana, do início da evolução humana, durante este que é um dos momentos de maior aventura, literalmente, da vida humana. O ser humano que surgiu aí no planeta Terra há mais ou menos 2.500 anos, mas nós não vamos tratar do período da pré-história, nós vamos tratar de um dos temas que garantiu esta evolução, o controle do fogo, este elemento que foi um dos elementos mais fundamentais para a manutenção e para a sobrevivência e o desenvolvimento da vida humana. Então o fogo fez uma diferença extraordinária na vida do ser humano dessas espécies de homos, Porque quando o fogo foi usado de forma diária pelo ser humano, ainda nós tínhamos várias espécies de homos, Homo erectus, o Homo de Neandertal, todos estes seres humanos, eles utilizaram o fogo de uma forma diária e cotidiana na sua vida. Então o início e o controle mais específico pelas fontes históricas de que hoje nós temos informação, o fogo passa a ser utilizado e controlado diariamente pelo ser humano há mais ou menos 300 mil anos atrás. E a partir daí, o ser humano tem, em especial, uma grande fonte de luz e calor que ajuda ele a se proteger dos frios intensos. Então ele pode ocupar regiões onde fazia mais frio, então agora ele tem uma fonte de calor. Tem uma fonte de luz que também foi fundamental para a proteção dele, já que os animais, os grandes predadores como leões, hienas, chacais, que eram grandes inimigos dessas espécies de homos, começam a se assustar com essa luz que agora passa a ajudar a proteger o ser humano nesse momento. Então esses dois elementos são fundamentais e de outra forma de utilização do fogo foi utilizado pelo ser humano como uma grande arma. O ser humano passa a entender e usar o fogo como uma arma de caça, uma arma de proteção, enfim, o fogo passa a ter uma grande utilidade. O ser humano, quando começa a entender a utilização do fogo, ele passa a fazer grandes queimadas para se defender, espantar animais, mas ele também passa a entender e descobrir outras coisas. Porque ao se deparar, por exemplo, com florestas mais densas, aonde ele sofria imensamente para caçar, coletar, ele passa a atear fogo nessas áreas, queima, aonde ele consegue eliminar parte daquela floresta mais densa, ele passa a ter mais facilidade de caçar alguns pequenos animais, ele passa a ter mais facilidade de coletar algumas raízes e algumas frutas, algumas sementes que se alimentam, e além disso, estas queimadas também proporcionavam uma espécie de cozimento rudimentar, porque ao queimar essas sementes ficava mais fácil do ser humano digerir, se alimentar, enfim, comer estes alimentos. Então ele acabava provocando um cozinhar desses alimentos que fica extremamente mais fácil. E a partir daí o ser humano passa a testar e aí torna-se a primeira espécie animal no planeta a cozinhar o alimento. E isso também vai fazer uma diferença gigantesca no processo de evolução, porque algumas pesquisas mais recentes atribuem justamente o desenvolvimento do nosso cérebro, que é o grande diferencial nosso para com os outros animais, justamente o fato de nós cozinhar os alimentos. Porque ao cozinhar, o ser humano acaba eliminando alguns vermes e bactérias que essas frutas, às vezes raízes, carregavam, e também passa a produzir um outro tipo nutricional de alimento. Além de que o ser humano passa a diminuir muito o seu tempo de alimentação. Porque ao cozinhar os alimentos, ele consegue ingerir mais rápido esses alimentos. Então, por exemplo, como os primatas hoje, eles ocupam cerca de 5 horas diárias processando e mastigando os alimentos para conseguir se alimentar. Em comparação, o ser humano gasta apenas 1 hora. Então isso deu uma grande vantagem. E esta carga nutritiva ingerida pelo ser humano possivelmente tenha ajudado o cérebro a se desenvolver, que é justamente aonde, quando o ser humano passa a se alimentar desta forma, cozinhando os alimentos, o corpo começa a absorver mais nutrientes que ajuda
o desenvolvimento do cérebro nesse sentido, né? Então o fato do ser humano praticar o cozinhar dos alimentos ou inventar a cozinha nesse momento cozinhando, então ele passa a também ter uma gama mais variada de alimentos. Então arroz, trigo, batatas passam a ser alimentos básicos da vida do ser humano, agora cozidos, que ficam muito mais fácil dele ingerir. Então também o fogo acaba cozinhando a carne, então até então ele se alimentava muito de restos de animais deixados por esses grandes predadores. Então o ser humano agora inverte de uma forma geral a cadeia alimentar. O ser humano ainda era uma espécie de animal que estava ali intermediário na cadeia alimentar. A partir do controle do fogo, né, ele passa a ir para o topo e passa a ser um dos grandes controladores também da natureza, já que o fogo vai permitir algumas outras descobertas do ser humano que vai gradativamente facilitando a sua vida a partir disso. Então o fogo passa a ser uma das grandes armas que vai dar um poder gigantesco para o ser humano em se defender, em ocupar áreas, em chegar em locais que até então o seu corpo limitava, já que, levando em consideração nós como seres humanos, como animais, nós temos uma grande desvantagem para com os outros animais, porque temos a pele fraca, não temos naturalmente grandes formas de nos defender. O nosso grande diferencial está justamente na nossa capacidade de pensar, de criar as nossas defesas em especial. Então os outros animais todos carregam consigo na sua natureza formas de se defender. O ser humano não. O ser humano depende de criar essas defesas. E aí o fogo foi fundamental para esta criação. Então a descoberta do controle do fogo, né, na vida do ser humano foi essencial para a sua sobrevivência, para a sua evolução e para uma série de outras descobertas que vão vir por aí garantir esse processo evolutivo da vida humana, ok? Gostou do vídeo? Deixa seu like e segue o canal.